Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao nosso podcast, tá? Aqui no nosso canal Enriquecimento Sustentável. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho mais sobre planejamento financeiro. Eu queria começar entendendo o que é planejamento financeiro para você, Caio. Cara, planejamento financeiro para mim nada mais é do que conseguir ajudar você mesmo, a pessoa que você está atendendo, no nosso caso, a atingir objetivos, sonhos, metas de uma forma mais eficiente e consciente. Eu saber exatamente o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero. Que bom resumo de planejamento financeiro para mim é isso. Atingir objetivos de forma consciente. Para você? Boa. Apesar de você ter sintetizado bem, né, o que é o planejamento financeiro, eu olho muito para o planejamento financeiro como uma preparação para algo que você quer fazer. Então, um exemplo, eu quero casar, como que eu me preparo para isso? Eu quero me aposentar, como que eu me preparo para essa aposentadoria? Eu quero comprar uma casa, como eu me preparo para isso? Isso é se planejar para algo. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente está ligando muito mais a questão preparatória para atingir o objetivo. Porque tem uma diferença entre você preparar para comprar uma casa e de fato comprar a casa. São processos diferentes. Então, eu enxergo o planejamento como uma preparação para tudo isso. E aí, quando isso estiver 100% preparado, você consuma aquele objetivo, né? Perfeito. Acho que tá ligado um pouco à realização de sonho também. E até mesmo falando um pouco sobre ser humano, eu acho que até um pouco do controle da ansiedade. Porque eu acho que a todo momento a gente tá tendo um direcionamento para consumir, para ter, porque se eu não tiver, eu tô atrás, a gente fica se comparando. Então acho que o planejamento também, emocionalmente falando, é conseguir trazer essa clareza do que realmente te cabe naquele momento e saber que, beleza, talvez eu tenha que esperar 2 anos para conseguir realizar o que eu quero, mas eu tenho esse tempo definido, que é 2 anos seguindo esse planejamento. Por quê? Às vezes uma decisão tomada na emoção acaba prejudicando muito, tanto lá na frente quanto no agora. E isso acaba causando um pouco de ansiedade e coisas do tipo. Por conta disso, eu acho que, pegando o que o Caio e o João falaram, né, na minha visão, entra essa parte emocional também que o planejamento financeiro pode resolver, né? E uma coisa legal que você falou é previsibilidade, né? Porque às vezes eu converso com algumas pessoas e eu pergunto para elas, como que você quer comprar sua casa própria? Geralmente é um sonho do brasileiro, né? Você quer comprar sua casa própria? A pessoa fica meio a Deus dará ali, não sei muito bem quando que eu quero, como que eu vou comprar, quando que isso vai acontecer. Se planejar também é você trazer mais previsibilidade para sua vida, né? Por exemplo, às vezes eu atendo um casal que eles querem ter filho. Legal, então vamos planejar esse filho para daqui 2, 3 anos. Então algo que não tinha formato, não tinha data para acontecer, acaba tendo por causa do planejamento. E é engraçado que até mais do que isso, né, João? Nosso primeiro processo é sempre ligar para a pessoa para entender o que ela tem de objetivo. Quantas vezes vocês já não ligaram para a pessoa, o que você tem de objetivos financeiros? Caio, não sei. Como assim? Você pensa em viajar, em comprar casa, em casar, em investir? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Então acho que vai até além do primeiro objetivo principal, às vezes nem sabe o que quer atingir. E é um trabalho de construção de onde você quer chegar, o que você vai ter que fazer. Aí sim começar a desenhar o plano específico para cada um, né? Sim. E eu acho que isso talvez seja uma das principais características da organização financeira do brasileiro. Ele não pensa no horizonte nem de médio prazo. Quando a pessoa chega e fala, quer comprar uma casa, para quando? Daqui a 6 meses. Eu quero casar, para quando? Daqui a 1 ano. Nem de curto prazo, né? Quando a gente fala de curto prazo, a gente está falando de 2 anos. Nem médio prazo, né? Nem médio prazo ele pensa, né? Ele pensa assim, sei lá, 6 meses para frente, Perfeito. 1 mês para frente. Né? Normalmente é tudo para ontem, né? E aí já entra, eu acho que uma outra coisa que muita gente pergunta para nós, olha e fala, cara, acho que isso não é para mim. Entra na ideia do planejamento financeiro, ele serve, ele é para todo mundo? O que vocês acham disso? Na minha visão é para todo mundo, mas
vamos discorrer um pouco sobre, eu acho importante. Cara, eu acho que é para todo mundo e isso deveria ser ensinado, inclusive, desde a escola. Eu acho que ter um planejamento financeiro e ter um planejador financeiro são coisas diferentes. Acho que a gente até estava conversando um pouco mais cedo sobre isso. O planejador financeiro é como se fosse um personal ali na academia. Você pode ir na academia e não ter um personal, mas você pode ter uma pessoa que vai estar te acompanhando em todo o seu dia a dia para você ter uma performance melhor. Mas ter o planejamento seria o ideal para todo mundo. Todo mundo tem que saber onde está, onde quer chegar, para onde está indo o dinheiro. Pô, a pessoa trabalha 8, 10, 12 horas por dia para juntar ali o dinheirinho dela, para ganhar o salário e gasta sem pensar. Não faz tanto sentido. Então acho que todo mundo precisa ter planejamento. Educação financeira, com certeza todos têm que ter. Perfeito, concordo bastante. Pra mim faz todo sentido. E você, João, o que você acha? Assim, quando você se depara com isso, poxa, é pra todo mundo, acho que eu não tenho uma renda suficiente pra isso, algo do tipo, como normalmente você pensa isso? Boa. Eu olho pro planejamento financeiro como um investimento. Então, acho que é uma questão de prioridade. Da mesma forma que a gente vê um monte de gente, principalmente pessoas da classe C, B, né, classe média baixa, comprando iPhone de 10 mil reais, cara, às vezes falta um pouco de prioridade de investir em educação financeira. Então, ao invés da pessoa pegar ali, comprar um livro, comprar um curso, pagar um planejador financeiro, às vezes ela prefere gastar com consumo. Então, eu acho que o planejamento financeiro ele pode ser amplamente ali difundido na sociedade, tenho certeza disso. Mas eu acho que a questão ela está um pouco além do trabalho, acho que vai muito além da mentalidade do brasileiro. Hoje o brasileiro ele não prioriza conhecer sobre dinheiro, não prioriza se educar sobre o dinheiro. Então talvez, por isso que talvez algumas pessoas ainda não tenham acesso. Sim. Não é cultural, né? Exato. Acho que em alguns pontos até o pessoal acaba falando de dinheiro como uma coisa ruim, né? Como tipo, a pessoa que tem muito dinheiro, ela vai ser a pessoa que vai oprimir as outras pessoas. Eu não estou dizendo que isso não aconteça, eu não estou aqui para falar de causas sociais. Eu acho que no final do dia é que às vezes as pessoas olham para o dinheiro como uma coisa ruim, não como uma coisa que pode, né, trazer um auxílio. Cara, se você olha para mim e fala, poxa, sujo, né? Exato, mas o meu foco é ajudar pessoas. Cara, com dinheiro você pode ajudar a ONG, você pode ajudar pessoas. Eu acho que o dinheiro não tem que ser vamos dizer assim, né, o fim, o seu motivo de viver ou algo do tipo. Ele é um meio para você conseguir alcançar aquilo que você quer. Mas não dá para olhar também e falar, cara, não faz sentido nenhum eu entender melhor sobre dinheiro, como gerar dinheiro muitas vezes, né? Então, para mim, eu acho que entra muito nisso. E essa parte do, é para mim ou não é para mim? Vou reiterar o que o Caio falou. Acho que planejamento financeiro é para todo mundo. Ter um planejador talvez dependa um pouco ali do seu momento de vida, do que você está buscando, né, poder pagar aquela pessoa, até porque o trabalho dela é a maneira com que ela ganha o pão dela de cada dia ali para poder, né, alcançar os próprios sonhos. Mas, cara, para mim, quem não se planeja tá deixando tudo na mão do destino. E tá tudo bem se você acha que isso é o ideal. Vai dar tudo certo. Que vai dar tudo certo no final, que não tem como dar errado, porque, cara, eu posso, qualquer coisa aqui, meu destino já tá traçado, se você acredita nisso, tá tudo bem também. Mas deixar na mão de outra pessoa ou de outra coisa aonde a sua vida vai chegar. Do governo, muitas vezes, para depender do INSS, a gente pode até entrar um pouco nesse tema depois, mas enfim, não podemos deixar na mão de terceiros. E hoje o mercado financeiro brasileiro ainda ele é muito incipiente, porque a gente não tem educação financeira no país, mas cada vez mais ele vem se desenvolvendo a ponto de que existem muitos diferentes serviços que podem ajudar você na sua gestão financeira. Você pode ter desde o planejador financeiro que vai olhar no detalhe a sua vida financeira inteira, fazer um acompanhamento super perto, mas você pode fazer às vezes um serviço pontual com ele. Cara, poxa, quero comprar uma casa, me ajuda a pensar em como fazer? A pessoa vai sentar com você e vai te ajudar naquilo. Você pode ter um assessor de investimento que vai te ajudar única e exclusivamente a investir. Você pode, enfim, em diversos serviços diferentes. Então, dificilmente nenhum vai encaixar para a pessoa,
alguma coisa ela vai precisar em algum momento a gente falar de finanças. Acaba englobando muitas etapas da vida das pessoas, né? Sim, e uma coisa que eu já vi em alguns lugares e é uma visão que eu trago sempre para meus clientes. Independente de quando você começa a trabalhar, de quanto você ganha, de quando você qual vai ser seu último emprego, independente de qual período da sua vida você esteja, dinheiro sempre vai ser algo extremamente relevante. Então, você aprender a lidar com dinheiro desde o início da sua vida até o final vai ser sempre essencial, porque o dinheiro você vai usar ele para tudo. Então, conseguir lidar com o dinheiro é essencial, independente se você é um estagiário que está começando sua carreira agora, ou se você já é um sênior, um CEO de uma empresa. Lidar com dinheiro, aprender sobre finanças sempre vai ser essencial para sua vida financeira e ponto. Quem aprende a lidar com isso de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, consegue sair na frente. Muito na frente. Porque você aprende a gerir melhor desde cedo e você consegue acumular mais patrimônio, porque, querendo ou não, você tem um tempo limitado que é a sua vida. Perfeito. Então, Sim, eu vou voltar no que eu falei um pouco antes, que pra mim é um absurdo. Cada vez mais vem tendo mais escolas tendo educação financeira. Infelizmente ainda escolas mais elitizadas que estão tendo. Fiz engenharia, então matemática foi importante na minha vida, mas eu ter estudado, sei lá, cálculo 1, fazer integral, ou na escola ter estudado Bhaskara e não saber o que é o imposto de renda, é uma loucura. É doido a gente não lidar com a única certeza que eu tenho é que qualquer pessoa vai ter que lidar com dinheiro ao longo da vida. Eu não sei se eu vou precisar saber sobre mitocôndria. Então, acho que tem que ter estudo de todas as matérias, mas não ter sobre finanças é um total delírio coletivo. Acho que a gente está avançando para isso cada vez mais, ser um pouco mais cultural. As pessoas tendem cada vez mais a falar de dinheiro, tem muita gente falando disso na internet, mas hoje no Brasil ainda é um mega tabu. A gente tem famílias, marido e mulher, não conversando sobre dinheiro, não sabendo quanto um outro ganha, quanto gasta, onde está investido, por tabu, simplesmente porque não é cultural. Inclusive, acho que vocês já devem ter passado por isso, de ter casais de clientes de vocês que não se conversavam sobre dinheiro antes do atendimento, né? Mais de uma vez, às vezes até durante o atendimento, você vê que tá meio amarrado, a pessoa não te falou tudo e depois, né, acaba te mandando uma mensagem falando, olha, é que na verdade eu não quis falar por causa disso aqui. Então, tipo, querendo ou não, acho que isso acaba acontecendo, né? E até pegando um gancho nisso que você falou, pensando em imposto de renda mesmo, toda essa parte. Cara, eu sempre brinco com todos os clientes que a gente tem duas certezas na vida, né? Que uma delas é a morte, que isso chega pra todo mundo, e a outra é que a gente vai pagar imposto. E cara, a gente em nenhum momento da nossa vida, a não ser que a gente corra muito atrás, porque, por exemplo, você tinha falado de engenharia, eu me formei em economia. E aí todo mundo olha e fala, poxa, não, uma pessoa que se formou em economia e tal. Cara, sim, eu tive mais matérias ligadas a dinheiro, a orçamento, etc. Mas eu não tive nenhuma matéria me ensinando imposto de renda, como que eu calcularia, por exemplo, o imposto, caso eu fosse abrir uma empresa. Eu não tive... chegou a ter matéria de finanças pessoais? Nenhuma, que é o ponto que eu entro exatamente agora. Tipo, eu não tive nenhuma matéria de finanças pessoais. Tudo que eu sei foi, claro, me especializando, fazendo cursos, né? Estudando sobre, entendendo um pouco mais. Mas em nenhum momento eu tive um professor que chegou e falou assim, olha, vamos lá, vamos falar hoje de finanças pessoais. Falar sobre fluxo de caixa pessoal. O que é um cartão de crédito? Como que funciona o cartão de crédito? Em nenhum momento. Então, eu acho que isso é muito complicado, porque querendo ou não, tipo, deveria talvez estar na minha grade. Poxa, a gente está falando de economia. Com certeza. E, cara, eu não sei, né, porque, óbvio, quando eu fui prestar vestibular, eu li outras grades e nenhuma eu vi isso. Eu vi que hoje tem uma planejadora da minha equipe, a Laura, inclusive, abraço, Laura, que ela está finalizando o curso de economia agora aqui na Unicamp e a última matéria dela que falta é de planejamento financeiro. É uma matéria só disso, mas eu achei surpreendente assim quando ela me falou, falei, nossa, nunca tinha visto.
Mas é planejamento financeiro pessoal? Pessoal. Ah, tá. É porque eu tive planejamento financeiro, mas não era pessoal. Era aprender a fazer um fluxo de caixa, abrir um razonete, entender, enfim, alguns termos ali do que é um ativo circulante, passivo circulante, etc. Muito mais voltado para a empresa, vamos dizer assim. Total. Né? Mas não um planejamento financeiro de fato pessoal. Eu não sei como legal que é o pessoal tá se a atualizando. aula dela, né? Não sei no que ela entra, mas ela falou que tem uma matéria de planejamento financeiro pessoal, achei bem interessante, nunca tinha visto. Que provavelmente seja uma eletiva. Não Ou sei seja, essa informação. Não sei se é obrigatória, vamos dizer assim. Tem a carinha de eletivo. Porque muito do que eu aprendi foi fazendo, por exemplo, Liga de Mercado Financeiro. Perfeito. Por que fora, era né? um grupo de estudos de pessoas com interesse em comum de entender mais sobre finanças pessoais, mercado financeiro, ativos bancários, ativos mobiliários de maneira geral. E, enfim, foi mais ou menos nessa linha. Então, acho que a ideia de todos esses argumentos é só para provar que a gente não tem isso muito de cara, né? Em nenhum momento. A gente tem que correr atrás e buscar. Sim. E posso ir além também. A gente associa muito também planejamento financeiro com números. Mas a faculdade deveria ensinar, inclusive, psicologia financeira. Porque praticamente todos os nossos atos, todas as nossas decisões são pautadas por razão e emoção. Então, uma decisão de investimento, uma decisão de comprar uma casa ou não, uma decisão de comprar aquela bolsa que você quer, aquele tênis, aquele relógio, tudo isso é pautado na emoção às vezes, né? Gastos impulsivos. Então, a grande maioria das vezes, né? Exato. Então, o planejamento financeiro está muito ligado à psicologia também. Né? Com certeza. Eu acho que tive não dá essa pra desvincular. semana uma cliente que falou isso comigo. Ela falou: nossa, Caio, tô super desabafando sobre minha vida pessoal aqui pra você e tal. As pessoas costumam falar, nosso trabalho é um pouquinho de, às vezes, ser um pouco de psicólogo também, porque o emocional de cada um impacta diretamente em como a pessoa vai lidar com a vida financeira dela. Nossa, eu tô num momento mais difícil, você vai estar mais suscetível talvez a gastar mais, a querer se presentear mais. Então, o emocional tá 100% ligado com o nosso trabalho. Sim, com certeza. E eu acho também que no final do dia é aquilo, né? Se você foi promovido, você sai, leva, sei lá, pessoas próximas para jantar para comemorar. E se você tá triste, você chama um amigo ali para jantar também para poder desabafar. Então acaba que todos os nossos gastos eles estão ligados à parte emocional, né? E acho que até pensando nessa parte de educação financeira que a gente está falando bastante, talvez acho que vale a pena até a gente entrar numas dicas de como olhar para o orçamento, por exemplo, como que a gente trabalha isso aqui dentro, tá? E eu sempre gosto de falar um pouquinho, trazendo primeiro a parte emocional, que o ser humano isso é instintivo, ele funciona de duas formas, por punição ou prazer. Ou a gente faz alguma coisa que a gente sabe que se não fizer, a gente vai ficar sem, ou a gente vai ser punido de alguma forma, então a gente faz ou não faz com medo da punição. E a mesma coisa é pelo prazer, porque, cara, a hora que a gente faz, a gente se sente realizado. Porque você falou, tô triste, vou sair pra comer, porque comer me deixa feliz. Beleza, tô fazendo isso porque isso é prazeroso. Não vou deixar de pagar minha Netflix, porque se eu deixar de pagar, vão cortar. Como é que eu vou ver minha série? Então aqui entra a punição. E acho que trazendo isso e dividindo entre os três grandes grupos, né, de gastos fixos, são aqueles gastos que você vai fazer de qualquer maneira, você pode ficar dormindo que seu aluguel vai chegar para você pagar. Isso é um gasto fixo. Gasto variável seria aquele gasto do mercado. Por que que às vezes as pessoas falam, poxa, mas mercado eu preciso disso? Sim, é uma necessidade. Só que você pode escolher comprar filé mignon ou comprar patinho. E o valor que você vai pagar nas duas é diferente. Então isso é um variável, aquilo que você tem poder de escolha. E por fim, os investimentos que vão te levar um pouco mais, né, em relação aos seus objetivos e sonhos. Sendo que o fixo, se você não faz, você não paga o aluguel, você é despejado. Então aqui está a punição. Comer bem entra a parte do prazer. E os investimentos, na minha visão, são os mais complicados. Por quê? Porque eles funcionam das duas formas. Tanto de maneira punitiva quanto prazerosa. Punitiva, se daqui 5 anos você não comprou aquele carro que você queria tanto, por exemplo, e você se sente frustrado. Ou prazerosa, se daqui 5 anos você conseguiu comprar aquele carro e agora você tem o carro dos seus sonhos e você está feliz.
Para você, Caio, traduzindo isso em números, quanto que seria ali um fluxo de caixa ideal, pensando até mesmo no nosso dia a dia? Deixou na famosa saia justa, né? Sei lá, acho que pra mim não tem muito esse número cravado em pedras. Muita gente no mercado usa aquela teoria do 50, 30, 20, né? Então, no máximo 50% dos seus gastos ficam no fixo, no máximo 30% variável e no mínimo 20% a gente investe, só que essa realidade muda muito de perfil para perfil, né? Tem gente que às vezes a pessoa é mais nova, mora na casa dos pais ainda, tem um nível de custo fixo menor e tem a possibilidade de guardar 20, 30, 40, 50% da renda, dependendo da realidade familiar. E tem gente que pode estar ganhando a mesma renda, mas tem que pagar aluguel, tem filho, tem um monte de boleto, cara, não consegue guardar. Então acho que varia muito do momento de cada um, mas eu acho que a principal dica que eu daria com isso é: comecem cedo. Quanto antes vocês começarem a pensar na vida financeira de vocês, a separar o dinheiro, melhor vai ser. Porque quando você tem 20 e poucos anos, você tende a ter menos custos fixos. Talvez você não tenha filho ainda, escola é caro pra caramba hoje em dia, fralda é caro pra caramba hoje em dia, tudo é caro hoje em dia. Então você tem mais facilidade de guardar. Então, se você tá ganhando um bom salário, uma boa renda pra cidade e tem a possibilidade de guardar, guarde. Porque quando você tiver 30, 40, aí você vai ter um nível de custo fixo, talvez seja difícil chegar em, nossa, estou guardando 30% da renda, estou guardando 40% da renda, beira o improvável, a não ser que você ganhe muito dinheiro. Então, começar cedo é muito importante, até para deixar a magia dos juros compostos trabalhar a seu favor. Pra gente. E foi uma coisa que eu fiz desde cedo. Eu tive possibilidade, dada a realidade, de viver com muito menos do que eu ganho. Porque eu sei que vai chegar um certo momento da minha vida que isso não vai ser mais possível. Então estou aproveitando enquanto dá essa maré para guardar bastante dinheiro e em algum momento poder ir diminuindo gradativamente esses aportes. E você, João? Como é que foi? Tem mais ou menos 2 anos aí que você começou a trabalhar com planejamento financeiro na prática. Como que foi o seu pessoal de antes de trabalhar com isso para depois? O que você mudou na sua gestão pessoal? Boa. Cara, é muito interessante ver que não tem um jeito certo e errado de você se organizar financeiramente. Eu sempre falo para os clientes que o jeito certo é o jeito que você mais se adapta. Então tem clientes que gostam de pagar todas as contas num dia só, tem clientes que gostam de deixar 2 dias do mês para pagar a conta, tem clientes que gostam de pagar a conta ao longo do mês, tem clientes que se controlam só pela fatura do cartão, tem cliente que planilha tudo, até os mínimos gastos. Eu vejo que assim, o meu perfil de organização financeira ele é muito mais simplista, no sentido de quanto menos informação eu tiver, melhor. Então, como que eu me organizo hoje? Eu tenho uma planilha que é bem simples, eu tenho todos os meus gastos fixos elencados, do maior para o menor, para eu entender qual que é o impacto de cada um deles na minha renda. Eu tenho todos os meus custos fixos de recorrência de cartão de crédito, então é aquela Netflix que você usa, aquele Spotify e tal. E eu tenho a minha meta de cartão de crédito, que seria a minha meta de variável. Você pode até dividir isso em Pix, né? Ter um pouquinho em Pix ali para você gastar, mas hoje, majoritariamente, meu cartão é o meu gasto variável. Então, é assim que eu defino todo mês e eu coloco todas as minhas contas para serem pagas em um dia só. Então, meu aluguel, condomínio, água, luz, telefone, internet, tudo isso coloco num dia só para ser pago. As minhas assinaturas eu sempre coloco quando viro meu cartão, então isso me dá uma previsibilidade melhor do que eu posso gastar e eu tento sempre orientar o meu mês com base nesses custos e automaticamente eu tenho o meu provisionamento para investimento. Então, assim, eu tendo a ser mais simplista no meu modo de enxergar planejamento financeiro, mas tem gente que gosta de planilhar tudo, ver gráfico, né? E aí, enfim, dá para você explorar bastante toda essa parte. Né? Nossa, eu sou exatamente essa pessoa. Tinha uma planilha, acho que a nossa planilha inclusive é a mesma, mas eu detalhava ela no mínimo detalhe. Eu ia na padaria e jogava lá, até que não muito tempo as coisas ficaram um pouco mais simples, porque agora tem um aplicativo que faz isso automático. Sim. Então parei de gastar um tempo que não fazia sentido. Tá? Não fazia sentido anotar que eu gastei R$7 comprando alguma coisinha na padaria.
Faz muito mais sentido você olhar o bolo, tipo, até quanto eu posso ter de fatura, até quanto eu posso gastar, porque se eu ficar dentro daquela meta, tá tudo bem, mas eu era muito perfeccionista com as minhas finanças, agora tá pelo menos automático, não gasto mais tempo com isso, né? E falando, pegando um gancho que você falou, né, e né, juntando tudo isso que a gente tem falado aqui, Leque, hoje, né, olhando toda a sua carreira de planejador, você já atendeu diversos clientes, me conta um pouco, cara, por exemplo, beleza, você se planeja ali no mês a mês, consegue guardar dinheiro, consegue ali pagar suas contas, só que como, por exemplo, você consegue planejar uma viagem, cara, que é uma coisa que todo mês você tem que ir se planejando ali, você tem que ir guardando um dinheiro. Quando você monta um orçamento, como que você imagina esse tipo de despesa, que é uma despesa fracionada ao longo de vários meses? Como que você construiria esse orçamento? Boa. Cara, eu vou tentar sintetizar bastante. Então, basicamente, pensando até no que o Caio comentou, tá, do 50, 30, 20, eu gosto de usar isso como uma baliza, vamos dizer assim, como tipo, tenta encaixar nisso aqui, mesmo entendendo que talvez não seja possível para todo mundo, mas eu sempre priorizo o quanto eu vou guardar. Esse pra mim é a minha primeira prioridade, tipo, eu tenho que guardar X reais lá todos os meses e beleza, eu moldo o restante da minha vida para conseguir guardar esse valor. Por quê? Pegando essa ideia da viagem, primeiro eu defino mais ou menos o que eu quero fazer. Cara, eu quero fazer uma viagem grande, beleza? Então eu vou dar uma pesquisada primeiro quanto que seria. E aí eu vejo que tem duas maneiras de você planejar essa viagem. Primeira maneira, guardar todo o dinheiro ao longo de um ano, por exemplo, e no outro ano nas suas férias, né, de férias a férias, vamos dizer assim, você pegar esse dinheiro e, cara, emitir a sua passagem, fazer tudo, ou você ir parcelando as coisas ao longo do tempo. Então, comprei a passagem, parcelei, agora eu peguei a hospedagem, parcelei e comecei a separar um dinheiro. Entra em vários pontos, do tipo, cara, você tem um bônus, você tem um terço de férias, você tem 13º, você tem 14º, você não tem nada porque você é PJ, mas você consegue fazer uma distribuição de lucro. Acho que o primeiro ponto é entender o quanto você está disposto a utilizar na viagem. Eu parto sempre desse princípio. Porque eu brinco sempre, né? Viagem é aceitar tudo. Você pode viajar para o Rio de Janeiro, tava lá esses dias, e gastar R$2.000, ou você pode viajar para o Rio de Janeiro e gastar R$30.000. Por quê? Você pode ficar no Copacabana Palace 30 dias pagando uma diária absurda, ou você pode ficar no hostel, dividir um Airbnb com os amigos, que já corta muito o seu valor de hospedagem. Você pode só ir ao jantar em restaurante Estrela Michelin, ou você pode fazer um pãozinho com presunto e queijo em casa que você comprou no mercado. Então, viagem meio que aceita tudo. Então, eu vou primeiro de definir o meu budget, de quanto que eu quero gastar ali, quanto que eu quero para isso. Daí depois eu vou me planejando quanto que eu tenho que guardar no mês a mês. Normalmente eu faço esse caminho. E uma estratégia legal que você falou que eu utilizo nas viagens, tanto nas minhas quanto nos meus clientes, é justamente parcelando coisas. Então, às vezes eu incluo até mesmo o custo da viagem no meu variável. Então, por exemplo, vou comprar uma passagem, sei lá, para Argentina. Cara, sei que essa passagem é R$2.000. Acho que cabe no meu orçamento ali eu parcelar em umas 6 vezes, 7 vezes e utilizar do meu variável sem ter que tirar dos meus investimentos do mês ali. Então, quando você se planeja dessa maneira, eu acho que fica até mais fácil de você conseguir pagar tudo e você não onera os seus investimentos também. Perfeito. E mais do que isso, até mesmo para viagem. Você pode estar, como eu comentei, tipo no Rio de Janeiro e gastar R$1.000 no seu variável, porque em tese você não vai estar na sua casa. Então o que você ia gastar ali com o mercado, sair de final de semana e etc., você só joga isso para viagem. Tá? Acho que tem planejamento de viagem, como você disse, aceitar tudo, tem muitas formas de planejar, mas eu faço de um jeito bem diferente comigo. Eu tento com os meus clientes, não é sempre que dá, mas eu tento deixar, de novo, eu tento planejar sempre com antecedência, a ponto de saber, poxa, quanto que eu tenho de orçamento para gastar em viagem em 2025? A gente está no meio do ano? Em 2026. Eu tenho tanto para gastar de viagem em 2026. Eu guardo em 2025 esse valor. Para chegar em 2026, poxa, eu tenho uma passagem para comprar? Eu já tenho dinheiro separado. Eu já tenho dinheiro separado para comprar moeda, para alugar o hotel. Então eu tento já programar um ano antes o orçamento do ano seguinte. Por que não é sempre dá certo?
Porque quando você começa com uma pessoa, poxa, comecei a atender uma pessoa hoje. Se tem um objetivo que sempre aparece é a viagem. E aí a pessoa não quer esperar um ano para fazer a viagem. Pô, cara, eu quero viajar daqui a 3 meses. Então, a não ser que a pessoa consiga se programar para pelo menos esperar um pouco, ou a pessoa já tem o dinheiro guardado antes que a gente use para viagem, e o dinheiro guardado paga a viagem desse ano e eu vou acumular para o ano que vem, a não ser que esteja nesse cenário, às vezes foge. Mas eu gosto bastante de deixar tipo programado mais ou menos quanto que eu tenho por ano. Eu sigo muito essa linha também. E você costuma separar em caixinha os investimentos? Como é que você faz a gestão de investimentos dos clientes geralmente? Cara, separo muito por objetivo. Então, por exemplo, um investimento de viagem, que esse acúmulo de viagem, é um investimento que tem que ter liquidez, porque pode ser que eu defini o budget de viagem do ano que vem. Pode ser que eu pensei que eu ia viajar no meio do ano só, mas dá fevereiro, o Gustavo me chama para passar um final de semana numa chácara e tal, fazer alguma viagem menor, vou tirar o dinheiro de lá para usar. Então tem que ter em liquidez, mas eu deixo numa liquidez separada da minha reserva de emergência, que é um outro objetivo, separado da minha reserva de oportunidade, que é para outra coisa. Então eu separo muitos investimentos por caixinha. Cada caixinha tem prazo diferente, nível de risco diferente, objetivo diferente, e eu vou separando dessa forma. Acho que inclusive a gente vai ter oportunidade de chamar convidados de investimento para trazer esse tema bem à tona, inclusive de viagens. Já na semana que vem, convidado que a gente quer trazer é um grande amigo nosso, especialista em planejamento de viagem. Vai dar pra gente abordar, explorar um pouco mais disso, porque se eu posso fazer uma viagem, pelo menos não pagar a minha passagem, pô, já sobra um dinheiro bem mais legal para poder aproveitar de fato no destino. Então acho que vai dar pra gente trazer esses convidados bem específicos. Acho que inclusive foco, a gente começou o vídeo rápido e nem passou muito, mas a ideia é a gente conseguir trazer muitos convidados do mercado financeiro como um todo, seja de planejamento financeiro, seja de assessoria, seja de outras coisas, de áreas específicas, aquisição de bens, comprar casa, comprar carro, planejamento de viagem, planejamento tributário, trazer muitos especialistas para essa roda de bate-papo, para a gente conseguir trazendo esses conteúdos cada vez mais aprofundados para vocês. Maravilha. Eu acho que é bem nessa linha. Então, para a gente sintetizar tudo que a gente conseguiu falar aqui hoje, um pouquinho mais sobre planejamento financeiro e etc., a gente poder sintetizar isso e resumir, o que é a sua ideia, então, de, cara, o que você daria de conselho para fechar essa parte de planejamento financeiro de hoje, Caio? Acho que eu vou voltar no que eu falei lá no início. Acho que o principal conselho para você é planeje a sua vida com antecedência. Saiba onde você está, onde você quer chegar, entenda quais são as etapas que você tem que passar para isso, se planeje com antecedência, com consciência, né? A vida não é fácil, a gente tem que abrir mão muitas vezes de uma coisa para conseguir outra. Então, poxa, eu tenho um grande objetivo de conhecer a Itália. Poxa, mas meu orçamento está apertado. Talvez para conhecer a Itália eu vou ter que estar disposto a abrir mão, talvez um pouco do meu curto prazo por um tempo. Não é sempre que dá pra gente ter tudo. Então planeje com antecedência, saiba onde você quer chegar e trace o plano. Perfeito. E siga, constância e disciplina. E pra você, João? Cara, eu acho que se você não começou ontem, você já tá atrasado. Então, comece o quanto antes. Se planeje o mais rápido possível. Acho que as pessoas falam, pô, eu tenho 35, 45, 50 anos, não dá mais tempo pra mim. Que é uma completa mentira. Acho que dá pra gente se planejar em qualquer idade, só que o fato é que quanto antes você começar, mais da vantagem você vai estar. Mais fácil vai ser. Mais fácil vai ser, exato. Então, um jovem de 20, de 18 anos que se planeja desde o início da carreira dele, ele tem uma vantagem extremamente grande de uma pessoa que começa a se planejar aos 35, 40 anos, mas, obviamente, se você só der o passo de planejar, você já vai estar à frente de muita gente. Então, acho que se você sintetizar não perca tempo, comece agora e siga, seja constante no que você for fazer. Maravilha. E só para eu não chover no molhado, ficar repetindo muitas coisas aqui, eu acho que é importante também começar, nem que seja com R$50, R$60. Eu sei que parece um papo de, poxa, mas R$50 não faz diferença. Mas acho que como a gente falou bastante de mentalidade aqui hoje, acho que a mentalidade de você começar, poxa, eu consegui 50, o que eu posso mudar agora? Agora eu vou conseguir isso aqui. E no final das contas, definir o que é prioridade para você.
Se você decidir que a sua prioridade é viver o agora, beleza, viva o agora. Mas saiba que lá na frente, Tenha consciência, só isso. viver o agora, exato, tenha seu consciência, tem seu custo. Então, eu acho que no final das contas é equilíbrio. Saiba que você pode sair final de semana. Não precisa ser os 4, talvez 2, e os outros 2 você está guardando para uma viagem daqui a um ano, que é seu sonho também de realizar. Eu acho que no final das contas é ter equilíbrio, tanto na parte financeira, e para isso planejem, coloquem na ponta do lápis, entendam quanto vocês ganham, quanto que vocês podem gastar, e dentro disso decidam o que é prioridade e comecem a executar. E com certeza todos os meses guardem, porque guardar é hábito, assim como qualquer outra coisa que vira rotina pra gente. É feita. Assim como gastar. Exato, assim como gastar, assim como a gente às vezes é criado num mundo onde, cara, não, eu tenho que fazer 18 anos, eu tenho que comprar meu carro, eu tenho que rapidamente aqui já comprar minha casa, eu não posso esperar, porque se eu tiver com 25 anos e não terminei de pagar minha casa, eu tô muito atrasado. Isso é uma coisa que a sociedade também colocou. Então, criem o hábito de poder poupar. E galera, espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários, tá? A gente vai deixar na descrição do vídeo também certinho os nossos nomes. Então eu sou o Gustavo, ele é o Caio e esse é o João, tá? A gente vai deixar também nossos contatos. Se tiverem alguma dúvida, pode nos enviar. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e até uma próxima. Antes de finalizar, vocês não têm noção de quão difícil foi juntar nós 3 para começar a gravar. Então cobrem bastante, a gente vai tentar ter constância. É difícil, a rotina de todo mundo é puxada, mas a gente está disposto a fazer esse projeto para frente, então vamos começar a ter mais constância de conteúdo com vocês. Até porque hoje é uma quarta-feira, 11h30 da noite. 11h30 da noite, é isso. Abraço. Um abraço e até a próxima. Valeu.